Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês forem ver esse vídeo. Eu estou vindo aqui fazer esse registro porque achei que para o pessoal da tarde que teve contato com esse conteúdo acabou ficando um pouco corrido algumas semanas atrás. E o pessoal da noite acabou não ocorrendo, né? Então, como eu tinha dito antes, eu ia tentar fazer um conteúdo assíncrono para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo que é tão importante dentro do conteúdo programático da nossa disciplina. A gente precisa falar, nesse encontro, a gente vai falar sobre segurança de roupas ou de vestuário infantil, né? Então, é importante e uma das questões mais significativas desse processo tem a ver com a normalização, né, digamos assim, que foi criada para produção dessas roupas para crianças e pré-adolescentes, né, e adolescentes na verdade, que em 2015 foi elaborada uma norma, uma NBR, uma norma brasileira, né, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que reuniu na época, né, alguns foi constituída uma comissão que reunia profissionais da ABNT, profissionais do INMETRO, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que tem por objetivo e por princípio tentar padronizar alguns princípios da produção industrial brasileira. E uma ONG que é bem significativa, assim, que atua aqui no Brasil já também há alguns anos, a ONG Criança Segura, que identificou e listou muitos acidentes associados a crianças e adolescentes que envolviam os seus vestuários, né? Eu já tinha dito aqui no encontro que, eu acho que o pessoal da tarde, que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra, rola um controle estatístico muito forte em cima dos acidentes. Tipo, a pessoa vai numa emergência hospitalar, que está engasgado, com um filho com um botão na garganta, por exemplo. Aqui no Brasil, isso é meio subnotificado. Os médicos, os profissionais da equipe médica, digamos, numa emergência médica, vão se preocupar apenas com resolver a questão de saúde da criança, digamos, salvaguardar a vida dela, né? Tirar o botão, extrair, às vezes faz um procedimento cirúrgico, um acidente desse, por exemplo. Em outros países, isso ocorre também, é a primazia. Primeiro se atende à questão do que provocou o risco à vida da criança, né? E aí, assegurado ou não, né? Porque em alguns casos, infelizmente, as crianças vêm a óbito, né? Esse caso, bebezinho que engole botão, por exemplo, engole alguma coisa. E aí, qual é a diferença dos outros países para o Brasil? No Brasil, acaba ali, né? Se a criança vem a morrer, às vezes rola um inquérito policial que vai investigar as causas que levaram aquele acidente, se tem alguma responsabilidade de pai e tal, ou de mãe, de cuidador, mas tudo muito incipiente. Em outros países, há todo um levantamento de como aquela criança vivia, de o que é que ela fez naquele dia, quais foram as possíveis causas daquele acidente. Então, rola uma espécie de investigação. E aí, em outros países, rola uma espécie de normalização também. Aqui no Brasil, essa normalização só ocorreu por demanda da ONG Criança Segura, que publicizou que muitas crianças tinham acidentes com isso. Então, foi criada, então, nessa ocasião, essa norma, né, 16.365 de 2015. E a criação da norma, ela teve como objetivo garantir o aumento na segurança de produtos vestuários produzidos para crianças, né, e adolescentes, minimizando o risco de acidentes que são comuns nessa faixa etária e, óbvio, dando ênfase aí aos elementos, né, que eram mais recorrentes, como cordões, botões, cintos e outros itens do vestuário que podem provocar algum tipo de lesão, né, ou dano à vida da criança. E a relação também, acabei passando aqui, e foram reavaliados também a necessidade do uso, né, desses elementos sobre a possibilidade de realmente agravar e de comprometer a vida dessas crianças. Então, em alguns casos, a legislação ela acabou sendo mais rigorosa, outras mais branda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse encontro de hoje.
Peço desculpas pelos ruídos externos, né? Vocês sabem, né? A gente trabalha de casa, o ruído às vezes faz parte da rotina e a gente acaba já incorporando isso como padrão, mas às vezes incomoda um bocadinho. Espero que, espero que vocês estejam conseguindo me compreender. Então, para muitos, né, foi uma surpresa perceber que as roupas podem ou poderiam expor crianças e, né, a gente está falando sempre crianças, mas é num conceito mais amplo de que criança é qualquer pessoa não adulta. Mas óbvio que a gente está falando aqui no Brasil, criança é aquele sujeito que tem até 12 anos. A partir do momento que completa 12 anos, ele é considerado adolescente até os 18 anos, né? Então, mas a legislação está o tempo todo falando criança, e aí entenda, criança, nesse caso a gente está falando de criança e adolescente. Então, crianças são expostas diariamente a riscos que podem afetar a qualidade de vida, sua qualidade de vida e saúde. As roupas, por mais inocentes que possam parecer, têm muita relação com a diminuição da segurança no ambiente que elas vivem. Então, é bastante comum observar acidentes, né, ou incidentes, digamos assim, causados por botões que são engolidos, né, aquele exemplo que eu dei agora há pouco, cordões que se enroscam na pele da criança, ou que se prendem em brinquedo, e alguns itens que podem perfurar, lesionar a pele de uma criança mais sensível. Por esse motivo é tão importante essa mobilização da indústria de confecção, né, da indústria têxtil, do vestuário, para padronizar os seus produtos e assegurar segurança nas roupas infantis fabricadas por essas empresas, né? Então, a norma, ela está o tempo todo mencionando criança, mas aí ela depois a própria norma, a própria ABNT separa criança menor, aí ele faz essa menção para o primeiro setênio, ou seja, crianças com menos de 7 anos, e ele chama de crianças maiores aquelas de até 14 anos, de 7 a 14 anos, né? Então, legalmente, a norma atende esse público, né? Crianças de 0 a 14 anos, tá? Qualquer coisa além disso, aí a norma já não atende, independente da questão da adequação legal de ser criança ou adolescente. E aí, sobre padronização, né? Então, a norma, essa NBR 16365, ela estabelece uma certa padronização nos tamanhos de roupas infantis, sobre o aspecto do sexo do gênero masculino, gênero feminino, identificando aspectos que aumentam a segurança dos produtos que podem ser comercializados, né? Como já falei, cordões, uso de botões, capuzes, padronizações de costuras, uso de etiquetas, e essa iniciativa é válida tanto para comercialização de produtos em lojas físicas, catálogos, lojas online, né? Então, a normalização, e aí é importante que se frise isso dentro de um contexto mais amplo, apesar da normalização ter sido elaborada pela ABNT, esse instituto, e em parceria com o IMET, né, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, em parceria com o Instituto, né, que é o IMETRO, e com a ONG Criança Segura, ela ainda é considerada voluntária pelas confecções e lojas espalhadas por todo o Brasil, já que não foi estabelecida como lei, ou seja, no Brasil as coisas só acontecem efetivamente por força de lei. Então, a norma técnica, apesar de existir, apesar dela ser muito importante, a gente vê o seu cumprimento com regularidade. E isso desce pelo fato dessa ausência legal mesmo. Não há uma lei que regulamente esse tipo de norma, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Estou aqui zapeando uns blogs. Aqui, ó, esse que a gente estava falando aqui é do blog da Roberta Paz, né? Depois eu posso até tentar compartilhar os links com vocês. Esse outro aqui que eu vou falar agora é um blog chamado da Tânia Neiva, né? Que fala sobre norma de vestuário infantil. E aqui tem um post sobre slow fashion, né? Que ela falou um pouco sobre essa questão das normas para a segurança. Então, aqui deixa eu tentar conversar um pouquinho com vocês sobre eles, né? Então, a norma, por exemplo, prevê que os cordões, né? Cordões são esses elementos decorativos e também, em alguns casos, funcionais, que devem ser curtos e, no máximo, 15 centímetros para evitar risco da criança se ficar presa, né, em algum lugar. Então, cordões muito longos podem provocar e causar muitos acidentes. Então, essa já foi uma adequação da norma, né? Aqui é só um short curto, eu vou compartilhar com vocês
a norma para vocês terem acesso aos pormenores. Aqui sobre a questão dos capuzes, né? Então as roupas para crianças de até 7 anos não devem ter cordões. Então, uma coisa, nesse caso já ficou bem proibitiva. Se é para criança até 7 anos, não deve ter cordão na área do pescoço, ali, na área do capuz. Caso o capuz tenha cordões, que sejam ajustáveis e que não devem ter extremidades livres e laços salientes. Por isso que nesse caso aqui o capuz é considerado não seguro para a criança, porque é um capuz de, vocês veem aqui, basicamente pelo tamanho, é de um bebê, de uma criança pequena. E nesse caso teve capuz, né, teve cordões nessa região do capuz, não é adequado. Tem muito risco de enganchamento, enforcamento, né? Então aqui a legenda da figura até já diz, o capuz com cordão não é seguro para crianças. Então, roupas com alcinhas de amarrar, né? Aqui tem um vestidinho, né? Uma blusinha presa num cabide, né? E aí elas devem ser evitadas para crianças muito pequenas. Caso a peça tenha esse de alça, as mesmas devem ter no máximo 15 centímetros. Por mais para maior segurança, o melhor mesmo é evitá-las. Ou seja, da mesma forma que os cordões, essas alcinhas elas devem ser evitadas, né, para minimizar os riscos, segundo a norma. Os botões, então nas roupas destinadas a crianças menores, e aí lembra sempre que quando ele está falando de criança menor é até criança de até 7 anos, né? Então verifique se os botões podem ser quebrados facilmente, gerando partes cortantes, ou se tem risco de desprender da roupa, podem ser levados à boca, engolidos. Verifique também se os botões estão presos bem à peça. Então a norma, ela é bem enfática, que ela diz que, por exemplo, esses aviamentos como os botões, eles têm que ficar presos com, por exemplo, tem que ser feito um material que proteja, tal, como tudo que eu acabei de ler aqui, mas ele deve ter uma costura dupla para evitar essa coisa de se desprender da roupa e ser engolida, por exemplo, digerida, né? Adesivos termocolantes, né? Então, muita roupa de criança tem esses adesivinhos, né? Eles não são aconselhados para crianças menores de 3 anos, pois oferecem risco de soltar, né? Às vezes, com o tempo, vai soltando, e podem ser levados à boca, né? O ideal é que esse detalhe seja costurado na peça, ou seja, que o adesivo ele é um elemento decorativo interessante, mas que na sua aplicação nas peças de vestuário, que ele não seja só pela cola, né? Que a cola pode se desgastar e a criança vir a ingerir. E por mais que seja um tecido, não tem nada rígido, o engasgo oferece o mesmo risco que algo rígido, né? Então, zíper, por exemplo. Então, roupas com zíper para crianças de até 7 anos devem ter zíper sem abertura no puxador. Por exemplo, essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um puxador que tem uma fitinha na ponta. Então, essa abertura que está colada nessa fitinha é uma abertura, né? Então, para a criança menor de 7 anos, não deve ter nem esse tipo de abertura, né? Pois que, se esse zíper for levado à boca, esse espaço pode causar acidente nos dentes frágeis, que são dentes de leite, geralmente crianças menores, que se encaixam perfeitamente nessas fendas, né? O zíper também deve ter uma proteção interna, ou seja, deve ser aquele que tem aba de tecido impedindo que a pele da criança seja presa pelo deslocamento, né? Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas pensam muito no patrimônio. Eu vejo assim, capas de notebook, capas de celular, não sei o quê. O pessoal usa muito esse zíper com a aba de tecido de proteção, mas aquilo que deveria ser o elemento de maior preocupação, que é aquele que tem contato com as pessoas, com a pele humana, muitos deles não têm, né? Às vezes o pessoal se preocupa mais com o patrimônio do que com a própria vida. Então, é um alerta aí que fica para vocês. Então, os velcros, né? Os velcros, né? Eles devem ser evitados para crianças menores, né? Com até 7 anos, uma vez que podem irritar e até cortar a pele, né? A pele de bebê e de crianças menores é muito frágil, né? Os mais seguros são os que têm base de pontas arredondadas e sem arestas. A face mais macia deve ficar voltada para a pele do usuário e as bases devem ter arestas arredondadas. Então, são algumas das recomendações descritas nas normas técnicas, na norma técnica. Sobre tecidos, os tecidos utilizados para roupa infantil, para o vestuário infantil, deve ter preferência fibras naturais, né? Muita criança tem alergia às fibras sintéticas, porque elas de uma certa forma impedem a transpiração da pele, né? Elas
Alguns tecidos são inflamáveis, né? E aí criança muitas vezes se coloca nessa condição de risco. Então é importante lembrar e frisar essa questão das fibras naturais. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, a NBR. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A NBR, esse aqui é o Gary Webb, eu não sei se eu já mostrei para vocês, posso mostrar depois na aula síncrona. O Gary Webb é uma base de dados que a universidade tem convênio. Vocês, estudantes, e nós, professores, temos acesso a tudo que está indexado aqui. Então, tem normas brasileiras e do Mercosul, tem 18 mil normas. Algumas são ativas, outras estão inválidas já. Tem 68 mil normas internacionais. Então, tem um bocado de coisa. Tem desde e-book, curso, tem muita coisa. Diário oficial, tem um bocado de material interessante. Então, dentro dessas normas brasileiras, tem essa NBR 16365, que é essa que a gente está falando muito hoje, que é sobre segurança de roupas infantis, especificações de cordões fixos, cordões ajustáveis em roupas e aviamentos em geral. Tá? Então, deixa eu tentar clicar aqui para mostrar para vocês o conteúdo da norma bem overview. É uma norma que está vigente, que ela tem 18 páginas e a gente aqui pode visualizar. Eita, tem que entrar de novo. Acho que eu loguei. Deixa eu ver se eu acesso novamente. Aqui. Acho que é isso aqui, ó. garyweb.com.br/UFPE. Aí você bota o seu login. E se é a primeira vez que você acessa, você tem que clicar aqui, ele manda para o seu @UFPE. Você cadastra uma senha para acessar. E uma vez que você tem essa senha, você acessa o sistema. Que maravilha! Deixa eu tentar fazer login aqui de novo. Pronto. Estava indo para outro lugar. Aí aqui eu boto segurança e vestuário infantil. Na base de dados, normas brasileiras e buscar. Já está acabando, tá, gente? Eu não vou me alongar muito. Eu sei que todo mundo está meio corrido e cansado das coisas online. Mas, enfim, eu achei importante a gente trazer esse conteúdo, mesmo que seja a parte. Como eu falei, tem 18 páginas de norma, mas assim, 18 páginas de conteúdo, mas tem capa, não sei o que. Então, esse documento tem 26 páginas, não sei se todo mundo consegue ver. Então, é importante ver isso, que primeiro você vai acessar as 20 primeiras páginas e depois as 5 últimas aqui, ó. Esse outro link aqui em cima, no topo. Então, aqui está a norma, você consegue visualizar ela na íntegra, desde o escopo, a introdução, ele explica por que foi normalizado, explica os nomes, tem um bocado de figura para poder mostrar visualmente, né, que muita gente, às vezes, a gente está falando sobre uma coisa e a pessoa não está entendendo o que significa. Então, é uma norma bem interessante, vale a pena depois vocês verem com calma. Eu estou fazendo assim um overview bem por alto. Muitas das coisas que estão aqui a gente já falou nesses outros blogs aqui. A gente já trouxe os elementos. Então aqui, ó, a gente tinha falado um pouco sobre o zíper, né? Então ele diz que o zíper ele não deve ter abertura no seu puxador. E aqui ele mostra né, visualmente o que significa essa abertura, né? Então, a posição dos cordões, o que pode, o que não pode. Então, ele fala que não pode ter cordão em roupa para criança menor. Não pode ter cordão com extremidade livre. Não quer dizer que não possa ter cordão. Né? O cordão pode ser caracterizado como se fosse um cinto, né? Porque aí não tem como prender nas coisas. Então, tem algumas dicas aqui nas normas que vale a pena. Óbvio que os desenhos não são melhores. Lembrem que isso aqui é feito por técnicos muitas vezes. O objetivo deles é fazer uma coisa mais assim, amplo, né? Legal do que comunicacional. Então, assim, sobre os lacinhos nas roupas. Tem, assim, as imagens. Ó. Por exemplo, aqui tem um exemplo que eu gosto muito de trazer.
Quantos de vocês, assim, ou já convivem ou têm contato com criança, por exemplo, que usa roupa de banho, né, roupa de praia? E aí, os biquininhos para crianças, para meninas, por exemplo, costumam ter lacinhos que prendem como um biquíni de adulto, né? Prendem nas costas, no pescoço. Mas o correto se você está trabalhando com roupa para criança menor de até 7 anos, é você usar esses biquínis que não tem o lacinho. E aí, esse aqui é um exemplo claramente, né? Passa pelo pescoço e prende só atrás na cintura. E aí, é de encaixe, sabe? Aquela coisa assim de usar elástico. Então, evitar esses lacinhos. Podem ser, para adultos, oferecer mais segurança, mas oferece também mais risco. Aqui ele fala do capuz, tem vários exemplos. Aqui vale a pena vocês verem a norma completa, expliquei mais ou menos o passo a passo, para que vocês possam acessar. Aqui são as últimas páginas da norma. Fala sobre bainha, né? Então muitas vezes bainhas têm cordões, bainha de calça principalmente, tem cordões que ficam à mostras e isso é um uso incorreto. As bainhas não devem deixar nenhum tipo de laço ou cordão visível, sob risco de enganchar nos brinquedos, enganchar nos transportes, né? Enganchar e oferecer risco à vida das crianças, né? Aqui já nos finalmente, já são as últimas imagens. Pronto. Essa é a norma. Tem um vídeo que eu vou tentar passar para vocês bem curtinho, de uma matéria que saiu na época lá no Fantástico. Ela é de maio de 2005, né? Então, vocês veem, e eu vou passar esse link também para vocês verem com calma, mas é bem legal. É uma reportagem que foi feita assim que lançaram. A gente segue em frente agora com alerta para os pais. Preste muito atenção na hora que você for vestir o seu filho. Já aconteceu dela ir naquele brinquedão de buffet infantil. Quando eu vi, ela estava enganchada por causa da roupa. A gente perguntou, foi o botão, daí ele confirmou com a cabeça. Como ele estava aparentando uma dificuldade para respirar, a gente foi direto para o pediatra dele. O Vitor, de 4 anos, e a Júlia, de 5, sofreram acidentes que, à primeira vista, parecem bobos, mas são muito perigosos. Acidente com roupinha de criança é muito comum? É comum, a gente não tem dados oficiais do Ministério da Saúde informando exatamente quantos acidentes, mas a gente tem alguns dados que podem ser relacionados a esse tipo de acidente, como os acidentes envolvendo queda em playground, que são mais ou menos 400 internações por ano. Para evitar acidentes como o de Júlia e o de Vitor, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, acaba de criar a norma para a produção de roupas infantis. Fabricantes participaram do projeto. Vimos os principais acidentes que podem ocorrer oriundos desse tema, que não são em quantidade tão grande, mas basta um para ser problema. Nós trouxemos a Adelina, que fez parte do grupo que criou a norma para tornar as roupas das crianças mais seguras, aqui na casa da Johnny. Ela tem 2 filhas e nós montamos algumas roupinhas das crianças aqui nessa arara para tentar entender com o que a gente tem que tomar mais cuidado, prestar atenção na hora de vestir os pequenos. Quais são as principais mudanças que a norma traz? A questão dos cordões. Esse caso aqui é problema, porque são cordões que ficam muito pendentes. Isso pode enganchar no gira-gira, enganchar no escorregador, enganchar ainda na saída de uma porta de carro, ver a criança ser arrastada. De acordo com a nova norma, agora cordões precisam ser curtos, sem extremidades livres e com ajustadores. Tem medo dela se enforcar. Esse aqui é o caso de um zíper que tem a abertura e que essa abertura, a criança colocando na boca, pode entrar o dentinho e provocar um arrancamento de um dente. Ou ainda machucar a pele. Tá difícil, hein? Tá duro? Pela nova norma, zíperes assim devem ser substituídos por outros sem abertura no puxador.
de preferência cobertos internamente por um tecido que proteja a pele para não prender. A criança, mesmo tentando se vestir sozinha, ela não vai pegar a pele e não vai se machucar. A questão dos adereços, incluindo botões. Botões ou enfeites de lantejola, por exemplo, devem ser bem presos para a criança não conseguir arrancar. De repente ele estava com o botão na mão. Mas eu me distraí conversando, ele voltou já com a garganta assim, forçando, como se estivesse trancando alguma coisa. O médico constatou que por ser mais redondinho, não aparentava assim ter um perigo. Mas existem casos bem mais sérios. Segundo a coordenadora da ONG Criança Segura, 350 crianças morrem por ano no Brasil, vítimas de estrangulamento por algum tipo de fio ou inalação de objetos, incluindo peças de vestuário. Ainda bem que no Brasil a gente também começou a ter essa preocupação. Em 6 meses deve gerar uma lei no Brasil. Mas mesmo antes de virar lei, quem levou um susto já sabe o que fazer. A gente começou a cuidar assim e optar por roupa sem nada. O botão é só enfeite, né, filho? Bem, essa é uma reportagem, né, que, como eu disse para vocês, foi exibida no Fantástico de 2015, então já tem 7 anos. Vocês conseguiram visualizar aí que a pessoa no finalzinho comentou que vai ser interessante quando virar uma lei, né? Eu acho que foi tá aqui, ó, o Rafael Cervoni, um dos entrevistados. Em 6 meses deve virar uma lei no Brasil sobre isso, mas vejam, anos já se passaram e ainda não temos lei. Então, a gente ainda anda numa seara onde a gente encontra muitos produtos no mercado fora do padrão das normas técnicas, né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante que vocês lembrem que vocês vão ter toda uma liberdade profissional, de exercício profissional, quando constituírem, ainda no curso, né? Não precisa ser formado para vocês exercer a profissão de design. Muitos de vocês aqui, de repente, até já trabalham na área da confecção. E muitas empresas fazem coisas que estão em desacordo com a norma. Então, é importante lembrar que há também, e aí eu coloco um outro lado um pouco mais perverso, mas há também uma responsabilidade civil. Então, se uma empresa coloca no mercado um produto que gera danos à pessoa, aquela empresa pode ser acionada legalmente para se responsabilizar sobre o dano que trouxe para a vida daquela criança. E, nesse caso, por concepção, a empresa pode responsabilizar o designer que produziu aquilo fora do padrão. Porque muitas empresas terceirizam, ou até mesmo quando elas têm equipes próprias, elas não assumem a responsabilidade técnica de tudo, né? Então, às vezes, tem uma equipe, um profissional que foi lá e fez. Então, trago isso porque há um conflito ético depois que se coloca, né, entre aquilo que a gente sabe que é certo e aquilo que a empresa nos compele a fazer. Então, é importante que vocês lembrem para, quando forem tomar qualquer tipo de decisão nesse sentido, do trabalho, né, dentro das empresas, principalmente nas empresas de confecção, que lidam com a produção de roupa de criança e de adolescente, como essas que a gente está falando aqui hoje, que vocês lembrem dessa questão da responsabilidade, né, que a responsabilidade não é da empresa, a responsabilidade é de vocês, né? Então, vamos ter um pouco mais de atenção, né, colocar isso como, de repente, um argumento, porque muitas empresas, muitos empresários fazem coisa fora da norma, que não sabem da norma, desconhecem os padrões, né, e aí a mão de obra qualificada, essa mão de obra formada, né, que passou aqui por um curso como o curso de design, é alguém que vai trazer um diferencial de outro profissional que atua na confecção, fazendo projeto e que não tem formação, né? Então, esse é um viés que eu gosto sempre de trazer, que valorize, que enriquece o exercício profissional do design, né, dentro das indústrias e das empresas de confecção. É isso que eu tenho aqui para dizer hoje, né? Eu prometi que eu ia tentar fazer uma coisa curtinha, estamos aqui perto dos 30 minutos, ainda vamos ficar dentro desse escopo. Queria agradecer a todos e a todas, todos, né, de uma forma geral, pela paciência, e a gente vai se falando, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, quiserem fazer alguma pesquisa, TCC, estou à disposição, tá? Para orientar, para esclarecer essas dúvidas, questões que vocês possam ter mais específicas que não ficou claro aqui nesse vídeo curtinho,
tá bom? Estou fazendo isso e vou compartilhar, além desse videozinho, os textos e os blogs que eu postei aqui nesse vídeo hoje, tá bom? Um abraço, gente, até mais.